Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira e olha só, vamos falar bastante sobre futuro definido, é isso mesmo, todas as definições do Vasco estão traçadas. Vamos falar sobre o zagueiro Manuel Capasso, sobre o zagueiro Maurício Lemos, sobre o diretor técnico Felipe, eu tinha já falado sobre isso, né, que o Felipe teria aí uma sobrevida diante de uma justificativa injustificável, né? Iriam jogar para algum lado, para o Fernando Diniz, para os jogadores, para o elenco, enfim. A gente vai falar bastante sobre isso, porque é importante a gente comentar sobre a definição do futuro das figuras, né, que mais impulsionam as questões de mercado da bola e também de pedidos da torcida do Vasco. Vamos falar bastante sobre Vasco e Fortaleza também, que amanhã se enfrentam em São Januário às 6h30 da tarde. É isso mesmo, jogo importantíssimo para o Vasco visando o Campeonato Brasileiro, lembrando que o Vasco segue na zona do rebaixamento e Fortaleza em ascensão. Então tomara que amanhã comece o recomeço ali, né? Que a gente consiga dar o restart na temporada sob o comando do técnico Fernando Diniz. Você acredita? Eu acredito muito no trabalho do Diniz. Acredito que o Vasco vai dar a volta por cima. Eu quero saber a sua opinião. Enfim, antes de começar, sempre eu deixo uma dica aqui para vocês no primeiro comentário fixado. Corre aqui, ó, primeiro comentário fixado. O link está aqui da besudesportes.com.br e você faz aí a sua compra da sua camisa do Vasco Retrô, das suas camisas mais novas e assistindo esse vídeo, você clicando nesse link, na compra de 2 camisas, você leva 3. Então é imperdível. É o momento de você adquirir as suas camisas do Vasco e completar a coleção, beleza? Corre aqui, primeiro comentário fixado, fechou? Sem mais delongas, como temos muitos assuntos e nós vamos conversar sobre todos eles e eu trazer informações importantes para vocês com a sua opinião. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Dia de preparação no CT Moacir Barbosa. O Vasco encara o Fortaleza amanhã em São Januário, né? Jogo muito difícil, não é um jogo muito simples. É um jogo que o Vasco vai ter que ter cabeça, vai ter que conseguir se reestruturar psicologicamente, né? Os jogadores na saída, a derrota lá em La Fortaleza, na Argentina, na derrota falando muito sobre essa questão psicológica, né? E esse fator psicológico, né? O algo novo já aconteceu. A chegada do técnico Fernando Diniz faz com que os jogadores tenham, né, esse novo passo, né, essa nova oportunidade, um novo trabalho, uma nova atmosfera. Bom, porém, observando esse cenário hostil também de resultados, o Vasco liga o sinal de alerta nesse jogo contra o Fortaleza. O Vasco precisa vencer para, quem sabe, sair da zona do rebaixamento. O Vasco hoje se encontra na zona do rebaixamento com 7 pontos e a gente observa, né, que todos os destinos dados a esse time pela diretoria do Vasco, priorizando Copa, já pensando em um top 8 elenco do Brasil, que o Vasco vai lutar por alguma coisa, e lutar pelas Copas é muito mais próximo do que pelas ligas, parece que isso vem caindo por terra, né? Parece que todos já estão convencidos que esse elenco atual, ele não é um dos top 8 do Brasil, não está entre os 8 melhores elencos. Acho que o presidente Pedrinho falou isso de uma forma muito equivocada e completamente ilusória. E a gente observa que o Vasco tenta se recuperar em todas as competições. Lembrando que a gente também tem um jogo contra o Operário, né? No meio de semana que vem. É muito importante esse jogo contra o Operário para o Vasco se classificar, fazer um caixa, mas tem que entender que sim, o Vasco teve dificuldades contra o Operário em Ponta Grossa. O Operário que não é nada disso, não é um time tão difícil assim não, mas o Vasco precisa performar, principalmente jogando em São Januário. Esteve muito longe de São Januário nesses últimos dias, né, nas últimas semanas, e agora retorna de uma forma mais intensa. Então, jogando contra o Fortaleza, jogando na Copa do Brasil contra o Operário e depois, né, também em outra Copa Sul-Americana contra o Melgar também em São Januário, eu acho que esse fator vai ser muito importante para o Vasco nesse momento. Que é um momento que o Vasco tem dificuldades para trazer-se, né, para dentro de campo, controlar um jogo. Jogando em casa fica muito mais fácil, né, com o apoio da torcida, no local que você está mais adaptado, os jogadores voltam para o estádio, estão mais habituados. Eu acho que esses são fatores que facilitam esse trabalho. E o estilo do Fernando Diniz também pode ajudar nesse controle de jogo. E tomara que contra o Fortaleza não tenhamos nenhum tipo de surpresa, né? Porque imagina a gente ter ali problemas para esse jogo. Lembrando que o Fernando Diniz deixou algumas coisas claras, né? A situação do Manuel Capasso. O Capasso ele não vai rescindir de forma amigável, né? Entra em contato com umas pessoas e me fala o seguinte: olha, o Capasso tem um valor de mercado, né? Ele teve dificuldade de aceitar outras propostas por conta da questão salarial e também por conta do plano de carreira, mas
não existe aí algo que exclua uma possibilidade dele ser transferido a qualquer momento. Ele não faz parte dos planos do Vasco, não está à disposição do técnico Fernando Diniz, tá? Ele não vai fazer parte desse grupo de forma alguma, já é martelo batido, futuro definido do Capasso, e a gente observa que o Vasco tenta no mercado se movimentar, né, para tentar, quem sabe, fazer com que o Capasso retorne, né, pelo menos metade do investimento, até mesmo o investimento que foi feito ali, cerca de 2 milhões de dólares, quase 10 milhões de reais lá na cotação anterior, né, hoje passa de 10 milhões facilmente. Então, observando, né, esse cenário que o Vasco fez um investimento e o investimento ainda não retornou, o Vasco não tem nenhuma, mas nenhuma chance de fazer a rescisão do Capasso. Existe um imbróglio também entre a diretoria do Vasco e os representantes do zagueiro. Bom, o zagueiro tem contrato até o final do ano, apenas, poucos meses de contrato. A ideia do Vasco é vendê-lo, porém o Capasso não acredita que um valor estratosférico, por ele próprio, né, seja viável, e sim o pagamento de luvas para o atleta. Dá só um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos dizer que um clube da América do Sul faça uma proposta por 10 milhões para o Capasso. O Vasco receberia esses 10 milhões pela transferência. Os representantes do jogador acreditam que não seria justo, já que o contrato dele acaba no final desse ano, que esse valor de 10 milhões cheios poderiam ser diluídos no ato da assinatura, chamado luvas, né? Já que o jogador teria, né, o seu contrato ou seus direitos econômicos atrelados a outro clube. Bom, essa é uma situação burocrática de contratos e de situações internas. E pode ser isso tenha irritado a diretoria do Vasco, capaz de não aceitar tais propostas para o Vasco não ter esse retorno, né, financeiro tão impulsionado, tão alto, já que tem um período curto contratual entre jogador e clube. Enfim, a gente vai estar sempre buscando mais informações dessa natureza, porque é muito importante a gente entender todos esses processos que vêm acontecendo, principalmente processos contratuais, né, que não são muito simples de serem entendidos. E a gente vai montando esse quebra-cabeça. Bom, outra informação é do zagueiro Maurício Lemos, também com contrato até o final do ano, e tem uma renovação automática por mais um ano em caso de ele atuar durante 60, pelo menos 60% das partidas dessa temporada. Bom, vou falar logo para vocês. A situação vem cada vez sendo pior para o zagueiro uruguaio, já que o zagueiro uruguaio não chegou a jogar desde o início da temporada, né? Estava se recuperando ali e também fazendo a sua pré-temporada de forma atrasada. E também a gente observa, né, que esse cenário do Maurício Lemos, dessa lesão na costela, faz com que o jogador fique de fora de vários e vários jogos, no quais podem somar, né, esses 60% de jogos na temporada. O Vasco indo longe nas Copas, pode ser que isso ajude, mas se o Vasco for eliminado precocemente, talvez o Maurício Lemos não fique no Vasco para a temporada de 2026. Muitos torcedores achavam que o Maurício Lemos seria o xerifão da zaga, o cara que ia comandar a zaga, mas parece que esse perfil ainda não foi aplicado pelo zagueiro uruguaio. É óbvio, se recuperando da lesão na costela, com certeza ele deve voltar à equipe titular por conta mesmo da experiência e também da sua vivência de futebol sul-americano. Vamos ver como será esse caminho, né, percorrido pelo zagueiro Maurício Lemos no Vasco. Bom, e falando agora sobre Felipe, o Felipe Loureiro, né, também parece que tem futuro definido. E o futuro definido do Felipe Loureiro será mantido, né, diante das informações que a gente obteve, ainda no futebol do Vasco, tá? A ideia seria realocá-lo, né, para colocar ele lá para base, mas segundo pessoas da diretoria do Vasco, né, o Felipe tem bons resultados, bons relacionamentos com o elenco. Agora com o Diniz ele perde um pouco de autonomia ali à frente do grupo e parece que não seria um problema mantê-lo. Eu acho, na minha opinião, tá? Isso não é uma opinião pessoal, é uma opinião de fatos, de pouca entrega. Eu acho que o Felipe não é qualificado o suficiente para estar como diretor técnico, que é um cargo de diretor, é um cargo executivo, e técnico, que é um cargo que a pessoa tem que ter uma certa técnica para atuar. Então eu acho que ele não é nem um pouco, né, administrativo lá na parte executiva e pouco técnico, né? Enfim, não vejo critérios e nada que o credibilize de estar atuando como diretor técnico do Vasco, a não ser uma proximidade do presidente Pedrinho, que é algo que o torcedor vascaíno não suporta mais, nesse tipo de política aplicada no Vasco, né? Você traz seus amigos, não o demitem, não afastam porque são seus amigos. Eu acho que isso vem acontecendo na diretoria do Vasco, o torcedor está cansado, o torcedor não suporta mais, é algo insustentável nesse momento do Vasco, principalmente diante de pouca entrega desportiva, enfim. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.